paz do Senhor Jesus. Haverão lobos no meio das ovelhas, lobos devoradores. Quem disse isso foi o autor da vida, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muita coisa tem acontecido no meio evangélico, no meio gospel, no meio bíblico, no meio cristão, no nosso meio, no meio do povo que se diz de Deus. Porque no meio tem sempre o joio, que a gente sabe, e os lobos. Está no meio. Agora, irmãos, a falta de discernimento, falta de discernir quem é quem, sabe? Na minha opinião, é muito claro. Quando eu vejo certos pregadores aí, eu já sei que aquele cara é um lobo. E as pessoas não percebem. O cara grita mais, fala o que o povo quer ouvir, começa a falar um monte de coisa, atacar as pessoas, adora atacar, porque não tem aquela coisa do que é melhor atacar do que ser atacado, né? Melhor defesa é o ataque. Então ataca, e as pessoas acham que, esse é um homem de Deus, esse é um homem de fogo. Fogo mesmo que é bom, nada. Unção que é bom, nada. Não tem unção, pregam gritando e não sabe, o povo não sabe discernir se é de Deus ou não. Tem muito pregador aí, sabe, que ainda defende os outros pregadores que cobram para pregar. Tem um tal de, vou dar o nome aqui hoje, porque realmente está aí na internet, tal de Júnior Trovão. Para mim é uma trovoada, mas trovão aí não tem nada. Ele tem uma vida que ele foi, não sei se foi do tráfico, não sei, eu sei que ele teve uma vida, no pecado antes, se converteu a Cristo e achou que podia sair pregando e irmãos, só prega em congresso. O cara, entendeu, ganha dinheiro. Se ele defendeu a tal de Camila, acho que é Camila Barros, acho que é Barro Basto, é Barros. Se ele, que ela cobrou 90 mil para pregar, se ele defendeu ela, é porque ele também cobra. Sabe o que ele disse? Olha a comparação que ele fez. Se o Gustavo Lima cobra 1 milhão, o outro rapaz repatou 1 milhão, não, 3 milhões da prefeitura, para cantar, porque nós, evangélicos, não podemos cobrar. Porque nós somos diferentes. Nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós temos o Deus do amor, e a palavra de Deus é bem clara: dai de graça o que de graça recebeste. Nós não podemos nos comparar com o mundo. E outra coisa, o Gustavo Lima, ele ganha do que é dele. A inspiração dele, tudo bem, Deus deu a ele capacidade e tal, mas é dele. A composição é dele. Você está usando uma coisa que não é tua, o evangelho. Prega então a tua palavra, inventa uma palavra tua e começa a pregar para ver se você tem essa agenda. Claro que não, mas ele usa das coisas de Deus, que Deus disse para não cobrar. Aí vai, mas como é que a gente vai viver da obra? É pela fé, meu amigo. Aí que está a diferença de um homem de Deus para um farsante, um fajuto, um falso profeta. O homem de Deus vive pela fé. Deus traz os recursos até ele quando ele vive pela fé. Agora, quem vive, entendeu, ganhando dinheiro, arrancando a lã das ovelhas, não é de Deus. Rapaz, eu fico imaginando, tipo assim, uma vez, foi comigo que aconteceu, não foi com ninguém, foi comigo. Eu estava no desespero com os atores de Cristo e um cara contratou a gente para ir para uma cidade, acho que era interior, se não me engano, interior de Minas, ou de São Paulo, não lembro. Tantos lugares que nós fomos que eu não me recordo, mas eu recordo da pessoa e tal, e era uma grande empresa que estava contratando. E eu fui. Ele perguntou quanto que o irmão cobra. Eu fiquei tão sem graça. Sei lá, na verdade, eu não falei para ele que eu não cobrava também, porque era um trabalho de teatro e tal. Eu falei assim, sei lá, vamos fechar aí R$300 na época. Aí ele, tá bom. Irmão, nós fomos para lá, fizemos o trabalho, voltamos, chegamos em São Paulo. Eu não lembrei da cobrança. Ele não pagou, eu também não cobrei. Ali eu entendi que Deus, porque ele tinha fechado comigo, então
Não, também, porque a gente não cobrava, nunca cobramos. Como ele tinha falado em cobrança, daí eu acabei falando para ele, podemos, sei lá, fechar em R$300. Irmão, não adianta. Toda vez que a gente quer viver da vontade de Deus, na obra de Deus, e a gente tenta cobrar, não dá certo. Porque Deus sabe que eu nunca pensei em cobrar. Porque eu sei que é de Deus a obra, não é minha. Eu sou apenas um instrumento e Deus me sustenta, irmãos. Sempre foi assim. Se eu for contar aqui N casos de que a gente estava todo mundo, grupo todo no Rio de Janeiro, sem dinheiro, entendeu? E aqui eu estava angustiado porque a gente não tinha dinheiro nenhum mesmo. E era uma igreja que a gente ia fazer no Rio de Janeiro. Fomos até essa igreja. Aí a igreja, eu acho que eu contei isso aqui em outros vídeos. A igreja, o pastor pediu uma oferta logo no início, o povo estava acabando de chegar, nem tinha assistido nada. Eu falei, estamos ferrados. Se a gente for viver dessa oferta, a gente vai passar fome. E eu já estava pensando mesmo em voltar para São Paulo, né? Porque a gente era de São Paulo e a gente tinha uma agenda cheia no Rio de Janeiro. E eu falei, meu Deus do céu, esse dinheiro não vai dar. Bom, amém. Terminou a peça. Deus, como Deus ouve. O pastor subiu lá na tribuna, foi até o púlpito e disse a seguinte palavra: irmãos, uma bênção, tá uma peça, não sei o que, aquela pessoa se converteram, multidão mesmo, e é multidão lá na frente a aceitar Jesus. Claro, tinha igreja que ia poucas pessoas, mas nesse dia muita gente foi lá na frente aceitar Jesus. E o pastor ficou maravilhado com a peça e falou assim: irmão, eu estava lá atrás e o Espírito Santo de Deus me disse: tira mais uma oferta para o meu grupo que eles precisam. Com esta palavra, eu comecei a falar, Jesus, irmão, nós saímos de lá com dinheiro que nos sustentou por 2 semanas a mais no Rio de Janeiro. Você vê como Deus é, entendeu? E tipo assim, era pela fé, irmãos. Se a gente não tivesse condições de ficar, porque eu estava num lugar, outros, o pessoal do grupo, cada um estava num lugar diferente, e a gente tinha que pagar o lugar. Entendeu? A casa, né? Ajudar lá na casa que a gente não estava em hotel, não, irmão, era casa mesmo. Eu estava na casa da minha tia, entendeu? O outro estava na casa da tia dele, o outro estava na casa da minha irmã. Então assim, a gente ficou, e a gente tinha que ajudar lá, né? Comer, ajudar na casa, na despesa né? De um lugar para o outro. Enfim, Deus sustentou, irmão, porque Ele sabia que a gente estava fazendo o que Ele queria. Então é assim que é a obra de Deus. Esses caras que ficam cobrando, esses caras querem viver sabe, que viver bem, meu, congresso, hotel, isso aqui é avião, vou viajar para cá, não, eu já vi gente abrir a boca e falar assim, não, eu tô com minha agenda, vou para os Estados Unidos, depois de lá eu vou direto para a Alemanha. Irmãos, aonde isso é a obra de Deus? Isso é convite, o cara vai, um convite lá, mas para conhecer o país, vai lá, passeia, come no melhor restaurante. Irmão, dá licença. Obra de Deus, irmãos, é entrar numa favela, é entrar no presídio, é ir para a rua, é pregar nos trens, nos ônibus. Isso é obra de Deus, irmãos. Falar para o necessitado. Quem é que quer pregar para mendigo, irmãos? Nós fizemos um trabalho com mendigo maravilhoso. Quem é que quer fazer isso, irmãos? Para indigente que não vai te dar nada? Esse povo é tudo lobo, irmãos, está cheio de lobo, cheio de lobo. Os mais famosos, você pode crer aí, a maioria é lobo. E o povo fica se enganando. Ficam atrás desses caras, fulano, esses coach, cuidado, irmão. Isso é para massagear o ego, não é assim que Deus opera. Leia a palavra de Deus, leia o Novo Testamento que Jesus falou lá. Vai lá, se você começar a comer da palavra de Deus através do Novo Testamento, do que Jesus falou, do que Paulo falou, talvez você mude o que você pensa. Você começa a ver, peraí, não é tão assim como esse cara falou, não. Peraí, não é assim, Deus dá, Deus sustenta, mas tem que passar aí por um crivo de Deus, né? Santidade, buscar oração, compromisso, fidelidade a Deus. Deus sabia, esse cara do melhor terno, sabe, irmão, arrogância para falar, sabe? Cuidado, hoje em dia está dessa forma, cuidado, escapa por tua vida. Se as pessoas, esses caras acham que não vão receber o galardão dele, vão receber. Eles vão receber tudo que eles estão plantando. É igual esse Alexandre de Moraes, vai receber, o Lula vai receber, todos eles vão receber, irmãos. O ímpio vai receber como crente também, o crente vai ser pior, porque está usando da santa palavra de Deus
para enriquecer, para arrancar de quem não tem. Tem gente que pede até cartão de crédito à pessoa, a pessoa naquele emocionalismo acaba dando. Meu Deus do céu, irmãos, cuidado. Esses caras vão padecer, vão entrar numa prova muito grande, entendeu? Aí eles mesmos vão entender o que eles fizeram. Eu vivi do bom e do melhor, não é assim? É como Jesus falou lá, como Abraão falou lá, né? Ah, pai Abraão, né? Lá, o rico lá no Hades, lá, pai Abraão, pede para que Lázaro vá lá, molha a ponta do seu dedo e refresque minha língua. Que ele fala, ó, na terra você teve tudo de bom. É assim que os ricos evangélicos estão tendo agora, tudo de bom. E Lázaro nada teve. Agora, ele, entendeu? Você é atormentado e ele, entendeu? Vai comigo para a glória, né? Tipo assim, agora ele é consolado, na verdade isso é consolado e você é atormentado. É isso que vai acontecer com esses homens, porque brincam com a santa palavra, até com os debochadores mesmo. Tá cheio de evangélico brincando com a palavra de Deus, fazendo piada com o trejeito de crente, com o dentro da igreja. Cuidado, irmão, cuidado desses vídeos que vocês assistam de certos comediantes brincando com a palavra de Deus. Não se brinca com a palavra e nem com o povo de Deus. Põe isso na tua cabeça, não se brinca. Nada que é concernente. Não, irmão, eu sou ator e diretor. Se fosse uma coisa que eu entendesse que valeria a pena, eu faria. Brincaria, ficaria. Não faço, irmão, por temor. Por temor. Olha aqui, não vou dizer minha idade, que muita gente sabe. Eu já sou bem velho. Mas tenho saúde, irmãos. Tenho saúde e Deus me sustenta na minha saúde. Eu sempre começo a Deus, Senhor, me dá saúde que eu vou continuar fazendo tua obra. Me dá saúde que eu vou continuar falando o que tem que falar. Entendeu? Então é assim que Deus faz mesmo. Seja fiel a Deus e Ele vai ser a ti. Primeiro nós temos que ser fiel a Deus. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Não é o contrário. Chegue a Deus, começa a fazer a vontade de Deus, aí Deus vai ser fiel a você e vai te fazer, vai te propor, vai te dar tudo que você realmente necessita, não o que você quer, o que você necessita, porque às vezes a gente quer mais do que a gente pode ter, mas Deus sabe o que é melhor para nós, amém, irmão? Deus abençoe a sua vida grandemente nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Tchau.